Graças a Deus que estamos aqui, temos esse culto presencial, porque o online é muito ruim. Eu, pelo menos, acho. Então, graças a Deus, porque temos esse tempo de estar juntos e adorar a Deus. Sei que você adora em casa, ouvindo pregações, você adora no trânsito, ouvindo pregação no rádio, ouvindo cânticos, nós adoramos em todo canto, mas existe uma adoração congregacional da igreja, que é muito especial, e nós entendemos as nossas limitações hoje. Mas vamos continuar meditando no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22. Vivamos o reino de Deus apesar de uma sociedade de pecado. Então temos que aprender a viver no reino, o reino de Deus, apesar de estarmos no meio de uma sociedade de pecado. E nós começamos a observar esse texto que está no contexto da ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, do 24 ao 30. E nós observamos aqui, estamos tentando ver 3 ensinos do Senhor Jesus Cristo para nós aprendermos a viver o reino de Deus, apesar de estarmos no meio de uma sociedade de pecado. Primeiro ensino, alguns domingos atrás, nós vimos que no reino mundano, o maior é quem? É quem domina. Então, quem nessa sociedade de pecado busca o poder, o domínio, então eles estão dominando, né? Quem tem poder domina e oprime. Isso acontece em larga escala, né, no mundo todo e nos grupos sociais, nas sociedades menores. Então, olha o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então, veja que o que estava na cabeça dos apóstolos era exatamente isso. Quem é o maior entre nós? Só que Jesus diz, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus o maior é quem serve. Ensinos tão simples, na verdade, tão fácil de entender, mas as coisas mais fáceis da Bíblia são as mais difíceis, né, de serem vividas. Então isso aqui você não precisa fazer um curso de teologia para entender esse versículo, não é verdade? Você não precisa, mas vivê-lo é difícil, porque o nosso coração de pecado quer esse destaque na sociedade de pecado. Segundo o ensino de Jesus, consequência deste, é que no reino de Deus o maior é quem serve. Na perspectiva ali da ceia do Senhor, Jesus, no momento da ceia, Jesus ensinou exatamente isso. Por que vocês estão discutindo isso? E eles já vinham discutindo isso em outros momentos. Quem é o maior, quem não é o maior entre nós, sempre tem esse negócio, né? Não interessa, porque no reino de Deus, quem é o maior? É o que serve. Então, se você serve seus irmãos, está cuidando, né, do outro, pensando no outro, não atentando somente para seus próprios problemas, certamente você é aquele que serve, é aquele que está pronto para cuidar. E aqui, só reforçando o desafio, né, a sua vida, você pensa só em resolver os seus problemas? Todos nós temos, né? E os outros? Então nós temos que desinteressadamente tentar ajudar, não é se meter no problema dos outros, né? É ajudar os irmãos, amigos, vizinhos, de alguma forma, para você ser uma pessoa que abençoa. Hoje a nossa aula foi muito boa, na escola dominical, né? E participaram bastante, foi joia. E é interessante que a gente viu formas de você amar alguém. Por exemplo, você chega na igreja sempre sorrindo, né? Então, não por falsidade. Você até está triste, cheio de problema, mas eu chego sorrindo. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa que abençoa as outras. Você prefere uma pessoa carrancudo? Você prefere um pastor carrancudo ou um sorridente? O que é que você acha? Hein? É melhor sorridente, né? Tem uns pastor carrancudo por aí. É melhor sorridente, é ou não é? Ah, quer dizer que o pastor não tem problema? Não. Então todos temos, irmãos. Mas nós podemos escolher
abençoar os nossos irmãos com um sorriso, podemos abençoar nossos irmãos com cuidado, né? E uma atenção, isso é muito importante. Então é só na igreja. No meu trabalho eu posso ficar carrancudo. Também não. Abençoe as pessoas lá. Isso é uma forma de serviço. Acredita? Porque você não está preocupado só com os seus sentimentos, sua tristeza, sua emoção. Rapaz, eu quero agradar o meu irmão para que ele tenha uma manhã feliz, ou para que aquele meu companheiro do trabalho também tenha um momento agradável. Você já trabalhou com uma pessoa que é desagradável? Já? Dá problema, só te atrapalha, só te prejudica. Já trabalhou com alguém assim? Pois é ruim, ou não é? Então não seja assim, seja abençoador, é uma forma de amar, é uma forma de servir. No contexto da ceia, Jesus serviu lavando os pés dos discípulos, são coisas simples, mas que nenhum deles se atinou de fazer. Jesus fez de propósito, já estudamos isso. No reino de Deus, o maior é quem serve. Olha então o verso 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Na estrutura mundana, quem está na mesa dirigindo é o chefe. Na estrutura do reino de Deus, é quem serve, quem cuida, quem ajuda. Isso deve ser na nossa vida, na igreja, isso deve ir além. Mesmo que você seja o chefe no seu trabalho, seja um chefe que serve, certo? Não tenha medo de viver assim. Mas faltou uma parte desse texto, que é o que nós vamos focar hoje, que nós queremos ressaltar. Verso 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Terceiro ensino de Jesus nesse contexto. Deus nos confiou seu reino, porque nós somos seus servos. Deus nos confiou o reino dele, hoje, aqui na terra. Entende isso? Deus não confiou o reino dele ao presidente do país, ou de um país, ou um rei, ou um governante. Deus confiou o reino dele a nós, servos dele. No contexto específico, Jesus está dizendo para os apóstolos, Deus confiou o reino dele a vocês. E quem eram os apóstolos aqui? Pouco tempo depois, quando Jesus foi preso, fugiram. Com medo. Olha, meu Deus, como é que o plano de Deus deu certo? Porque é de Deus, né? Então, o plano de Deus sempre vai funcionar e dar certo, apesar dos pecadores. Todos somos pecadores aqui. Como pode a igreja funcionar e existir, apesar de tantas dificuldades, perseguições e problemas à doutrina e aos crentes? Quantas igrejas falsas e corrompidas existem por aí? Como pode uma igreja bíblica existir nos tempos de hoje, né? Cerca de 2000 anos depois dessa pregação de Jesus aqui aos seus discípulos? É porque é de Deus. Então, o Senhor é quem sustenta, é a obra do Senhor, não é nossa. Mas, de algum modo maravilhoso, pela graça de Deus, Ele confiou esta obra a nós. Ele entregou esta obra a nós. Depende de nós? Não. Depende de Deus. Mas Deus quer que nós trabalhemos para Ele, o sirvamos e sirvamos uns aos outros nesta obra. Ou seja, a obra de Deus não depende de mim, mas é um privilégio servir na obra do Senhor. E se quer servir mesmo, não sirva como o mundo serve, como o mundo vive. Quem manda, né, é os que têm poder e autoridade. Na obra do Senhor, os que são maiores são os que servem, são os que cuidam, são os que ajudam. É aquele que está preocupado com o irmão, com o familiar, com o amigo que vai atrás. Eu sei que todos nós, em um certo sentido, no amor, estamos em débito, porque quem consegue amar como Deus ama? Ninguém. No entanto, este é o grande desafio. Deus nos confiou seu reino porque somos seus servos. Perceba
é como o Senhor confiou o reino a nós. Olha o verso 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Então Deus confiou, o Pai confiou ao Filho um reino. E o Filho confiou a nós, porque no momento que ele morre na cruz, vem à terra, né, inicia o reino de Deus, digamos, instala, começa, inaugura o reino de Deus, que vai se consumar plenamente. Hoje este reino, ele está em espírito, ele não é visível a olhos nus, ele está onde a igreja está, os convertidos no Senhor Jesus Cristo. Esse reino foi iniciado, e Jesus confiou a nós, quando subiu ao céu, e nos fez o quê? Testemunhas de Jesus por todo o planeta. Lembre-se de que o reino, ele está em nós, não dá para ver, mas está. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. E quando a gente fala de reino de Deus, é um reino, um governo político, né, que implica no social, no econômico, no espiritual. É uma transformação completa. O que Jesus fez na cruz começou esse processo de regeneração da humanidade. Como? Nossas conversões, regenerações, onde nós nascemos de novo, já somos salvos pelo sangue de Cristo, mas ainda pecamos. A política no mundo está corrompida, a sociedade está corrompida, a economia está corrompida, tudo no mundo é corrompido pelo pecado. Quando o reino de Deus se consumar, a política vai ser perfeita, Jesus é o governador, é o rei sobre todo o planeta, a sociedade vai ser sem pecado, tudo vai ser perfeito. Então o reino de Deus aqui, quando ele diz, quando virá o reino, entenda, novo céu e nova terra, tudo será restaurado, vida perfeita e plena, sem Covid, sem doença, sem tantas mortes como ouvimos por aí. E olhe ainda o verso 20, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós somos aqueles que carregam o reino de Deus. Por onde quer que você vá, você é um cidadão do reino de Deus. Esse reino é pela fé hoje, em breve, ele vai se concretizar plenamente, e é a nossa esperança. Os crentes, como cidadãos do reino, são responsáveis pela administração humana do reino de Deus. Óbvio que existe Deus cuidando de tudo, dando todo o suporte, mexendo todas as coisas. Como eu disse, depende do querer de Deus. No entanto, Deus quer que nós hajamos de alguma forma, de alguma maneira, e Deus nos usa. Basta você querer ser usado. Esteja à disposição do Senhor. Não apague o Espírito Santo. Ah, por que só aquele crente é consagrado e eu não sou? É muito simples. É porque você não quer. É porque você não quer. Se você quiser, o Senhor vai lhe usar, o Espírito Santo vai lhe capacitar, porque Deus quer que todo crente o sirva no reino de Deus. Olhe Filipenses capítulo 3, verso 19. Aqui o contraste entre o cidadão deste mundo e o cidadão celestial. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Quem não é crente, destino, futuro, perdição, inferno. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. O Deus deles é o ventre. Por quê? O ventre, a barriga, né? Porque a gente só quer saber, bota uma fila assim para o almoço, aqui na igreja, quando tiver ano 2025, 2030, brincadeira, já vai ter, se Deus quiser. E aí o que acontece? Acabou o almoço, metade dos irmãos ficaram sem comer. Aí você vai ver confusão, meu amigo. Eu me lembro que em outra igreja, nós estávamos lá, tinha era um visitante, ele nunca se converteu, até hoje. Mas ele sempre ia para a igreja. Nunca creu, mas sempre ia para a igreja. E nos almoços, ele era o primeiro da fila. E se o almoço demorasse,
Aí ele ficava nitidamente zangado. Eu estou com fome. Isso é um exemplo, né? Só pensa em si, né? O próprio ventre, a própria alimentação, certo? Olha, nós medimos, nós nos avaliamos espiritualmente quando é retirado de nós elementos básicos da nossa sobrevivência. Ou é restrito, são restritos certos elementos. E nós continuamos amando os irmãos. Então, no dia que você tiver pouca comida, Deus quer que isso nunca aconteça conosco. E alguém está sem nada. Não, eu tenho um pouco, mas vou dividir. Entende? É mais fácil quem tem pouco dividir do que quem tem muito dividir, né? Mas, e aí você entende, né? Eu amo o meu irmão apesar do pouco. Então, o incrédulo, o Deus dele é ele, se preocupa com ele, só quer saber dele. Eu tenho um problema, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, eu. Eu sei, é verdade, mas, e a glória dele está na sua infâmia, seus pecados, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, só me preocupo se tem dinheiro, se tem comida, se não tem comida, né? Ou se eu conseguir comprar o meu sonho de consumo, se eu não conseguir comprar, se eu estou feliz com as coisas que eu tenho, só se preocupa com isso aqui, e o reino de Deus, nada, entende? Mas, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o contraste. Jesus diz lá no nosso texto-chave, em Lucas 22, 29, que Deus nos confiou um reino, a nós, para cuidar deste reino. Isso implica, não somente na proclamação do Evangelho, no sustento da obra missionária, também, óbvio, mas implica ter uma atitude de amor. E sustentar missionário é uma atitude de amor, né? E pregar o Evangelho é uma atitude de amor. E eu me importar com o sofrimento dos outros, mais do que com o meu, é uma atitude de amor. É uma característica do cidadão dos céus. Ele não só vê o meu problema, a minha necessidade, a minha frustração. Eu sei que eu tenho tudo isso, mas Senhor, o Senhor vai cuidar de mim e vai me capacitar para que eu me importe com os meus irmãos e os ajude também. Imagina todo mundo se portando com o outro. É quase o céu na terra, não é verdade? Uns abençoando os outros. Eu sei que às vezes no nosso sofrimento nós precisamos de ajuda mesmo. Não estou dizendo que você deva ser orgulhoso e não receber ajuda, não é isso. Só estou dizendo que no reino de Deus nós somos aqueles que servem. E o maior é o que serve. E você pode servir não somente no departamento desta igreja, mas você pode servir muito mais, amando o seu irmão. Principalmente no período da pandemia. Amando, cuidando, orando, ligando, se importando com aqueles que precisam. Não só o seu irmão, mas aquele que precisa. Nossa pátria está nos céus, ou seja, nossa preocupação, o que mais toma a nossa mente é o reino de Deus. Como eu vivo administrando o reino de Deus na terra. Não é só o pastor, os pastores, né, a liderança da igreja, não é só isso. Tem muito mais. E tem o seu papel, a sua função. Como é que tem sido? E diz mais aqui, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Perceba então que o cidadão celestial, ele aguarda a ressurreição, ele não se preocupa consigo mesmo, mas está atento aos seus irmãos. É óbvio que tem problemas e dificuldades, mas é um cidadão do reino, é um servo, que é o que Jesus está falando aqui. Quem é maior? Né? No mundo, é o que tem poder, é o que manda, é o que está na cabeceira da mesa. E no reino de Deus, é o que serve, é o que lava os pés, é o que se preocupa com o outro. Às vezes nem recebe a atenção que gostaria de receber, mas dedica atenção às outras pessoas. Todos nós do reino de Deus somos embaixadores no nome de Cristo. Olha, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio, segundo os Coríntios 5:20. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, embaixadores de Cristo. Exortação, aqui o verbo é uma palavra, uma expressão meio dura, dá a entender no nosso contexto evangélico que exortar é brigar, né? É dar um carão na pessoa. Mas exortar aqui é aconselhar, certo? Então, somos embaixadores. É como se Deus falasse por nós, quando nós abrimos a nossa boca para falar da Bíblia, citando versículos ou explicando as verdades bíblicas para as pessoas. É como se Deus falasse por você. Já pensou que poder? Deus falando por você, quando você aconselha um casal cheio de problemas ali, que não tem Cristo como Senhor e Salvador, quando você aconselha pessoas de dependência química, né, pessoas que vivem nas drogas ou no alcoolismo, que não tem Cristo como Senhor e Salvador, é Deus falando por você. Isso é servir no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos cidadãos dos céus e nós temos que viver este reino hoje. Tem muitas formas de fazer isso, eu estou citando aqui algumas. Olhe então também o que o Senhor Jesus nos declarou lá em Mateus 12:28. Mateus 12:28. Jesus disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus chegou. Quando Jesus veio à terra, e a expulsão de demônios, a ressurreição de mortos, os milagres de Jesus, mostravam que o rei chegou. Ficou um tempo aqui, preparou o alicerce da igreja, que nasceria no futuro. Morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E deixou seres humanos, pecadores, para administrar o reino de Deus. A grande questão hoje aqui é como eu administro o reino de Deus na terra. Como você administra o reino de Deus na terra? Proclamando a mensagem do rei, amando os perdidos, amando os seus irmãos, buscando aconselhar, ajudar, ser um ombro presente para alguém que está triste, quer chorar, está sofrendo, perdeu alguém. Você é essa pessoa? Ou você é como os filhos das trevas que só pensam no próprio ventre? Eu estou sofrendo, o meu problema, a minha necessidade. Temos que avaliar as nossas vidas nesse sentido. Os discípulos foram merecedores do reino. Por quê? Porque eles criam no Senhor Jesus Cristo. Porque eles sofreram com Jesus. Olha Lucas 28:29. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio. É Lucas 28 e 29. 28 e 29. Vou ler de novo. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai, meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Então, Jesus confiou um reino àqueles discípulos. Por quê? Creram em Jesus, estavam com Jesus nas suas tentações, tribulações e sofrimentos. O crente, nós também somos administradores do reino de Deus na terra, em virtude de tudo aquilo que nós falamos aqui. Por quê? Porque eu sofro com Jesus. Porque eu participo dos sofrimentos de Cristo. Em que sentido? No sentido em que, no momento que eu carrego o nome de crente, de cristão, de servo do Senhor Jesus Cristo, eu carrego o pacote todo. E o que é o pacote completo? Inclui as bênçãos, as alegrias, mas inclui as perseguições, as tentações, né? As tribulações. Não tem quem queira ser piedoso nesse mundo, um crente piedoso, que não venha a padecer algum tipo de sofrimento. Não dá. Então para que eu vou ser crente se eu vou sofrer? Eu vou para outra religião, porque ali eu não sofro, né? Grande engano. Se com Cristo, né, somos perseguidos e temos certos sofrimentos, imagine sem Cristo. Sem Cristo é terrível,
é vazio completo, é o abismo. Você vê as pessoas sem sentido, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas jovens, pessoas velhas. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não tem sentido na vida, não tem alegria, não tem propósito, não tem esperança, não tem nada. A palavra ideal é: estão perdidos, vivem perdidos, sem saber o que fazer, sem o Senhor Jesus Cristo. Por que os apóstolos receberam o reino ali, e nós também, como igreja do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque se creu em Jesus, é aquele que persevera e permanece com Cristo, sofrendo, padecendo as dificuldades, sofrendo no sentido de perseguição, de rejeição, mas também de luta contra o pecado, de processo de santificação e de busca ao Senhor. Olha, João capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus pregou um discurso muito duro, né? Olha, tem nem comparação com os pastores que pregam duro. Jesus pregou assim de maneira rígida, porque era necessário contra o povo judeu, que não cria da maneira correta na palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você imagina, né? A pessoa estava seguindo Jesus, andando com Jesus, era daquela multidão que seguia Jesus, e Jesus apertou um pouco. Não vou mais seguir Jesus, não. Eu vou procurar agora um rabino mais flexível, né? Vou para a escola de Hillel, mais flexível ali. Eu não me lembro qual era o mais flexível, se era o Hillel ou o Shammai, que eram bem conhecidos na antiguidade ali, do rabinato do povo judeu. Mas o fato é que abandonaram Jesus no primeiro momento de aperto e de dificuldade. A Jesus diz aqui em Lucas 22, verso 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Entenda, tentação, tribulação, sofrimento e perseguição. Então, o Senhor Jesus Cristo perdeu vários aqui. Verso 67, João 6, 67. Então perguntou Jesus aos 12, olha, muitos abandonaram. Jesus chega para os 12, os mesmos aqui. Aqui Judas já tinha saído, né? No capítulo 22. Mas os mesmos, praticamente os mesmos ali. Porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Já pensou? Né? A igreja é perseguida, e aí muitos abandonam a fé. Aí chega o pastor no outro culto, e vocês que sobraram? Né? Vão querer ir também? Eu não falei nada demais, foi o que Jesus falou, não é verdade? E aí só vai ficar, irmãos, aqueles que Jesus chamou, porque é impossível quem Jesus chama para a conversão dizer não para o chamado efetivo do Senhor. É impossível. Aqueles que Jesus chama para crer, vão crer, porque não pode o homem pecador dizer não ao chamado da salvação. Não pode. Não pode. Se ele diz não, é porque Jesus nunca o chamou para ser discípulo ou filho de Deus. Aqueles que creram em Jesus vão perseverar. E estes são os herdeiros do reino de Deus. Estes são os que servem. Os que não estão interessados nas coisas desse mundo precisam delas, né? Precisamos do dinheiro, precisamos às vezes de um transporte, precisamos de algumas coisas, precisamos, mas não é o nosso interesse. O nosso interesse é o reino de Deus. Como eu administro esse reino de Deus, que Deus me deixou para mim através do Senhor Jesus Cristo, que eu não vejo, é pela fé, mas diz na Bíblia que está em mim, está sobre a igreja é uma expressão desse reino. Como eu vivo esse reino que vai se consumar lá no futuro, quando Jesus voltar, mas como eu vivo esse reino hoje, preocupado só com as minhas coisas terrenas, entende? Quantos estão preocupados e com medo de pegar o Covid-19? Não é verdade? Quantos? Eu vou falar isso até com receio, porque no próximo domingo, eu não sei como é que vai ser de manhã, e não pode, lotou, tá ao máximo, não cabe mais ninguém, tem uma cadeira vaga ali,
pode mais vir ninguém, porque pelo decreto, né? Mas muitos não vieram, tudo bem. Por quê? Porque eu estou com medo de pegar o Covid. Mas e amanhã? Eu vou no shopping? Eu vou no supermercado? Eu vou trabalhar? No trabalho não tem Covid. No shopping não tem Covid. No supermercado não tem Covid. Mas na igreja tem. Entendem a lógica? Eu não estou dizendo que é errado você se proteger do Covid. Deve. Se você acha que é perigoso, você tem que ficar em casa. Eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja. O que eu estou dizendo é que você que é crente em Jesus tem que ser coerente. Se aqui se pega, no teu trabalho pega também. Na escola pega também. No shopping pega também. Em todo canto vai ter possibilidade de pegar. Mas por que só aqui que pega? Entenderam? Então, não estou dizendo, somente você, irmão, que tem uma idade já avançada, você que está com medo do Covid, fique em casa. Não é pecado. Não é pecado. Mas fique em casa. Se proteja. Porque na praia pega, no shopping pega, no trabalho pega e nos outros cantos pega. Então, essa é a ideia. Entendam. Eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja. Por sinal, aqui já lotou. Aqui não dá para os irmãos que estão assistindo verem, mas lotou. Né? Só pode vir esse número aqui pelo decreto. Estamos tentando seguir a rigor. Então, não pode vir mais do que isso. Então, se você viesse, você que está assistindo, não sei como é que a gente ia fazer. Alguns iam ficar lá fora, não sei como é que a gente ia fazer hoje. Mas a questão é, fique em casa, mas fique em casa. Tenha um entendimento do reino de Deus, o seu papel e a sua função no reino de Deus. Seja coerente. Ficou em casa para se proteger? Fique em casa. Só saia quando você se sentir seguro e tranquilo. Agora, né? Na igreja pega e nos outros cantos não pega, aí algo está esquisito. Você deve se avaliar, orar, buscar o Senhor, seu Deus. Ele é o Senhor e refletir sobre isso. Outra ideia interessante, respondendo aqui, 67, João 6,67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus foi duro. Vocês também vão embora como esses outros que foram? Porque eu preguei uma situação dura, Jesus dizendo aqui, verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa foi uma das poucas vezes que o Evangelho registra uma coisa positiva que Pedro acertou. Pedro acertou e acertou na mosca, no alvo. E para quem nós iremos? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Era isso que ele estava dizendo aqui. E voltando para Lucas 22, olha o verso 30, Lucas 22, verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, para comermos e bebermos na mesa que o Senhor vai preparar, Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, fala que os apóstolos especificamente vão ter tronos para reinar. Nós, acho que não vamos ter tronos, não sei, eu acho, mas vamos reinar em alguma medida, obviamente, com o Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia aqui, de todo esse contexto, desses versículos do 24 ao 30, é um contexto de humildade, servidão. O crente, ele não é arrogante, o crente, ele não é soberbo, o crente, ele não é um lobo, o crente, ele é a ovelha, e o Senhor é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós. A ovelha não se defende, né? A ovelha, ela vai para o matadouro. A ovelha não tem garras, bem, acho que não, né? Sou profundo conhecedor dos caprinos, mas imagino eu que ela não tem garras para se defender, né? Então, o pastor é que cuida, que protege, é o Senhor nosso Deus. Nós somos ovelhas simples, humildes. Eu não estou dizendo, aqui cuidado, humildade não é a mesma coisa que pobreza.
Simplicidade não é a mesma coisa que pobreza. Você pode ser um pobre, orgulhoso e soberbo, não é? Você pode ser um rico, humilde e simples. E vice-versa, aí tem as 4 possibilidades, né? No sistema. Olha Mateus 5, verso 3, Jesus pregando no Sermão da Montanha, e esses apóstolos estavam ali ouvindo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que Jesus está ensinando aqui, Lucas 22. Feliz é o humilde de espírito. O que é humilde de espírito? Em outras versões tem o pobre de espírito. É aquele que reconhece, eu sem Deus não dá, eu preciso de Deus. O soberbo é o que reconhece o quê? Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, preciso de Deus, preciso de religião, eu não preciso de ninguém, nem da minha família. Eu sou eu. Eu sei tudo. Tem gente que é assim, né? Feliz é o humilde de espírito, reconhece, eu preciso de Deus. Verso 10, Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exatamente o que Jesus falou aqui para os apóstolos. Os perseguidos, os que são atribulados por causa de Jesus, esses são os cidadãos celestiais. Deles é o reino de Deus. Esses são os humildes, os que servem. Esse é o padrão do crente. É o padrão que deve ser, né, estar na vida do crente hoje. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que viver assim, se fomos convertidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, veja como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos deu esse reino, e nós vivemos aqui desta forma, proclamando, anunciando, amando uns aos outros, não olhando somente para nós. Olha agora Mateus 19, verso 28. Esse texto aqui é muito parecido com o verso 30 de Lucas 22, onde Jesus fala dos tronos para os apóstolos. Olha Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Novamente o trono aqui, os tronos para aqueles que seguem a Jesus. Então hoje seguimos a Jesus, sofremos por seguir a Jesus, aguardando a recompensa futura, eterna. Tem gente que não está seguindo Jesus. Tem crente que acha que a vida cristã é só lazer, diversão, curtição, passeio, e não está realmente seguindo Jesus. Olha o verso 29, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Tá? A lógica aqui do texto é que aqueles que vão reinar com Cristo vão sofrer as tribulações e perseguições por Cristo também. Por isso que Jesus está dizendo: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nos meus sofrimentos. É certo que logo depois eles fugiram, mas depois retornaram e continuaram a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o cidadão do reino é aquele que serve, é o que é humilde, é o que proclama a mensagem do Senhor, continua a obra de Deus aqui na terra. Vivemos o reino de Deus, apesar desta sociedade de pecado. No reino mundano, o maior é quem domina. Jesus deixou isso muito claro. É a cultura mundana desde sempre. No reino de Deus, o maior é o que serve. Todos que somos crentes em Jesus, estamos aqui, nesse ponto. Queremos ser o maior? Estamos discutindo sobre isso? Não sei. Saiba disso. No reino de Deus, o maior é quem serve os outros. Deus nos confiou o seu reino. Por quê? Porque nós somos estes servos. E para deixar muito claro isso que eu falei, eu não estou dizendo que você que está protegido em casa do Covid deve vir para a igreja. E se não vier, é um terrível pecador. Não estou dizendo isso.
Estou dizendo que, se você está protegido na sua casa com medo do Covid, fique em casa, se proteja. Não vá para a praia, não vá para o shopping, nem sei se dá para ir para o trabalho. Se proteja, é isso que eu estou dizendo, e sejamos coerentes na administração do reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque um dia essa pandemia vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. A igreja vai completar a sua missão com você, né, ou sem você, comigo, né, ou sem a minha presença. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Os redimidos, os convertidos, os resgatados pelo sangue do Cordeiro, estes perseverarão nas tribulações do Senhor Jesus Cristo, são os representantes de Deus na terra. E quem é crente sabe disso, e vai viver assim até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado por tão grande salvação. Protege, Senhor Deus, os nossos irmãos que não podem estar aqui conosco. Dá saúde, cuida de cada um deles, os guarda do mal. A nós, Senhor Deus, também cuida de todos nós, para que perseveremos, junto com todos os nossos irmãos, em adoração e proclamação do Teu nome, ó Pai. Abençoa para que em breve estejamos livres, né, desse mal, deste vírus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê novamente a alegria de entoar um cântico sem a máscara. E nos dê, Senhor Deus, novamente os momentos de comunhão, de alegria uns com os outros e junto contigo também. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe a todos. Sabemos que o culto hoje vai ser 5 da tarde, online. Mas você pode assistir outro horário, porque vai ser gravado. Deus abençoe a todos e até breve.